somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na infraestrutura que pode resolver um dos maiores nós do agronegócio brasileiro. A gente sabe que o agro é uma potência global, mas ele tem um desafio logístico que é um verdadeiro gigante. Como é que se movem safras recordes de um jeito eficiente, barato e, o que é cada vez mais crucial, sustentável? E a resposta, ou pelo menos uma grande parte dela, parece estar correndo sobre trilhos. O que a gente vai discutir hoje é um movimento financeiro que, à primeira vista, parece comum, mas que, na verdade, pode ser a chave para destravar esse futuro. Exatamente. Vamos analisar a fundo um financiamento estratégico de 356 milhões de reais do BNDES para a Rumo, que é a maior operadora de ferrovias do Brasil. Com base na nossa análise, vamos descobrir por que isso é muito mais do que só um empréstimo para uma grande empresa. É um sinal, talvez o mais claro até agora, sobre para onde o futuro do transporte e da competitividade do Brasil está apontando. Ok, vamos começar a desvendar isso. Quando a gente ouve BNDES libera 356 milhões para Rumo, soa como uma manchete padrão do caderno de economia, né? Tipo uma notícia que a gente lê e esquece no dia seguinte. Mas o que os dados indicam é que a história real está nas entrelinhas. O que tem de tão especial nessa operação? Olha, o fascinante aqui não é nem o valor em si, mas o que essa aprovação sinaliza para todo o mercado. Nossa análise mostra que este movimento do BNDES funciona como uma validação oficial, quase um carimbo de que a ferrovia é a espinha dorsal da descarbonização do agronegócio. O objetivo aqui não é só escoar a produção de forma mais eficiente. É uma aposta estratégica para transformar a matriz de transporte do setor mais vital da nossa economia. Peraí, então quer dizer que a gente não está falando só de comprar mais vagões ou modernizar um trecho de trilho? Não mesmo. É uma mudança de mentalidade, uma mudança de filosofia na forma como o Brasil pensa a sua logística? Precisamente. O detalhe crucial que precisa ser destacado é o impacto direto na pegada de carbono. A meta central é tirar milhares e milhares de caminhões a diesel das estradas. Isso ataca de frente as emissões de escopo 3 da cadeia produtiva da soja, do milho, do açúcar. Que são as mais difíceis de controlar, né? Exato. As indiretas. São aquelas que acontecem fora da porteira da fazenda ou da fábrica. Estamos falando de reduzir drasticamente a pegada de carbono do produto brasileiro antes mesmo dele encostar no navio para ser exportado. É uma descarbonização na veia logística do país. E é aqui que os números começam a ficar impressionantes se a gente entende a dimensão da coisa. Vamos tentar visualizar a física por trás dessa mudança. Um caminhão bitrem super moderno carrega umas 40, talvez 50 toneladas. No máximo. Agora, um único comboio da Rumo. Aquilo leva o equivalente a centenas de caminhões de uma vez só. É como tirar da estrada uma fila de caminhões que iria de São Paulo até Campinas e colocar tudo isso em um único trem. E essa eficiência de escala se traduz diretamente em ganhos econômicos e ambientais. O conceito-chave aqui é o de mudança modal, que é exatamente essa estratégia de transferir carga da rodovia para a ferrovia. O modal ferroviário é, por natureza, uma máquina de eficiência energética. Ele consome muito menos combustível por tonelada transportada por quilômetro. Certo. Mas a história fica ainda mais interessante quando a gente vai além da ciência. E imagino que isso bata direto em algo que todo exportador brasileiro conhece muito bem, que é o famoso e pesado custo Brasil. Exato. Um frete ferroviário mais barato e um tempo de viagem menor, principalmente nessas distâncias continentais que temos no Brasil, torna o nosso produto muito mais competitivo lá fora. Mas há uma outra camada aqui que é talvez a mais sofisticada. Qual seria? A dos créditos de descarbonização implícitos. Explica melhor esse conceito. Não estamos falando de créditos de carbono formais, aqueles que são vendidos no mercado, certo? Não é um ativo que a Rumo vai vender. É algo mais sutil e, no contexto do comércio global atual, talvez até mais poderoso. Pense num comprador da Unilever na Holanda ou da Nestlé na Suíça. Ele tem metas de ESG para cumprir, sabe? Metas bem rígidas. E ele precisa escolher entre a soja do meio oeste americano e a soja brasileira.
A americana viajou de caminhão e depois em barcaças. A brasileira, por sua vez, viajou 80% do percurso num trem de baixo carbono. Entendi. De repente, a nossa soja não é só um grão, ela se torna uma solução de escopo 3 para o cliente europeu. Esse é o valor implícito. Ele pode não estar na fatura, mas Pode ser o fator de desempate para fechar um contrato de milhões de dólares. A sustentabilidade deixa de ser um discurso e vira um diferencial competitivo real. entendi. E essa vantagem competitiva, pelo que a análise indica, está prestes a ficar ainda maior. Esse dinheiro não é só para manter os trens atuais rodando. Ele é a semente para um plano de expansão gigantesco, certo? Exatamente. Se a gente conectar os pontos, esse financiamento funciona como um catalisador para um projeto absolutamente transformador. O aporte do BNDES acontece no momento crítico em que a Rumo avança com a extensão dos seus trilhos para o norte de Mato Grosso, mirando especificamente a região de Lucas do Rio Verde. Que é basicamente o coração pulsante da produção de grãos do Brasil, o epicentro da safra. É isso. Ter uma conexão ferroviária direta das fazendas dessa região até o Porto de Santos é considerado o santo grau da logística nacional. Estamos falando de um projeto de mais de 700 quilômetros de novos trilhos, um investimento que pode ultrapassar os 15 bilhões de reais. É uma obra de infraestrutura que muda o jogo, de fato. Muda o patamar de competitividade do agro brasileiro para as próximas décadas. E aí que o papel do BNDES se torna ainda mais claro. O banco entra como mais do que um simples financiador, então. Ele está fazendo uma aposta estratégica. Sim, ele atua como um selo de confiança. O apoio do Banco de Fomento sinaliza para o mercado de capitais, para investidores estrangeiros, que essa infraestrutura verde é uma prioridade de Estado. Isso diminui a percepção de risco e ajuda a atrair muito mais capital privado para uma obra que é faraônica, de longo prazo. E com desafios imensos, imagino. Imensos. Não só financeiros, mas de engenharia, licenciamento ambiental, atravessando biomas sensíveis. O mercado, sozinho, muitas vezes, hesita em bancar um projeto assim. O BNDES entra para destravar esse fluxo. Ok. A expansão para o norte de Mato Grosso parece a solução perfeita no papel. Mas e os gargalos? Construir a ferrovia é uma coisa, mas os nossos portos, especialmente o de Santos, tem capacidade para lidar com esse aumento brutal de volume chegando de forma tão concentrada? A gente não está apenas transferindo o congestionamento do asfalto para o cais do porto. Essa é uma pergunta excelente e absolutamente pertinente. Sim, o risco de transferir o gargalo existe e é real. A resposta da Rumo e do setor logístico tem sido investir pesadamente em terminais intermodais e em tecnologia de agendamento nos portos. A ideia é que a carga não chegue de surpresa. Os trens são programados e sua chegada é coordenada com a dos navios. A ferrovia, por ser um sistema mais controlado que o fluxo caótico de caminhões, permite um planejamento muito maior, o que, em tese, otimiza a operação portuária. Em tese. Sim. Mas, sem dúvida, o investimento na última milha, dentro do porto, precisa acontecer no mesmo ritmo da expansão dos trilhos. Um não funciona sem o outro. Faz sentido. Então, pensando no quadro geral, qual é o recado que essa operação de 356 milhões de reais envia para as outras empresas do setor? Das transportadoras rodoviárias às grandes tradings agrícolas, como o Cargill e Bunge, o que elas deveriam estar pensando agora? Isso levanta uma questão importante. A operação envia uma mensagem clara e inequívoca para todo o ecossistema. O primeiro ponto é sobre finanças verdes. Essa operação reforça a tese dos Green Bonds e, mais especificamente, dos financiamentos atrelados à sustentabilidade. Certo. Provavelmente é um Sustainability Linked Loan, onde a taxa de juros que a Rumo paga ao BNDES pode diminuir se ela atingir metas específicas de redução de emissões por tonelada transportada. Ah, interessante. Um incentivo direto. Exato. Isso cria um incentivo financeiro direto para a performance ambiental, alinhando lucro com planeta. O dinheiro vem com uma condição: seja mais verde e você pagará menos por ele. Entendo a lógica do incentivo financeiro. Mas e a concorrência? O setor de transporte rodoviário é um gigante com uma força política e econômica enorme no Brasil. Essa mudança para os trilhos é realmente viável e vai acontecer de forma suave? Ou estamos falando de um plano que vai enfrentar uma resistência gigantesca? É um ponto crucial. Não.
A transição não será totalmente suave e sem atritos. Haverá resistência, claro. No entanto, a mensagem que essa operação envia, especialmente para as grandes tradings, é que o futuro do escoamento de commodities em massa, em longas distâncias, é sobre trilhos. A economia fala mais alto no fim. A economia e a pressão por sustentabilidade são forças muito poderosas. Não há como um caminhão competir em escala em eficiência de carbono com um trem numa viagem de 2.000 quilômetros. E isso nos leva ao terceiro ponto, o novo papel da rodovia. Ela não vai desaparecer, obviamente. De forma alguma. As rodovias se tornaram ainda mais essenciais, mas para uma função diferente, mais inteligente. Elas serão as artérias e os capilares do sistema, enquanto a ferrovia será a espinha dorsal. Entendi. O foco do caminhão será no que chamamos de last mile, a última milha, ou seja, levar a carga da fazenda até o terminal ferroviário mais próximo ou do terminal de destino até o centro de distribuição final. Serão cruciais para trechos mais curtos, para capilaridade, mas não mais para arrastar grãos de Mato Grosso até Santos. Então, a conclusão é uma espécie de ultimato para o mercado se adaptar. Uma corrida pela integração. É um chamado à adaptação inteligente. Quem não redesenhar sua cadeia de suprimentos para se integrar aos terminais ferroviários que estão se expandindo, vai perder competitividade. E essa perda não será apenas no custo do frete, que já é significativo. Será também na dimensão da sustentabilidade. Que, como a gente viu, já é um fator de negócio. Exato. E está deixando de ser um item de relatório para se tornar um fator decisivo de acesso a mercados e a capital mais barato. Resumindo tudo que a gente conversou, fica muito claro que esses 356 milhões de reais não são apenas dinheiro para comprar dormentes e locomotivas. É, o pagamento da entrada para um futuro onde o PIB do agronegócio viaja de forma mais limpa, rápida e barata. É um investimento que não se mede apenas em quilômetros de trilhos, mas em toneladas de carbono que deixarão de ser emitidas e em bilhões de reais em competitividade para o produto brasileiro no cenário mundial. Isso nos deixa com uma provocação final para reflexão. Se a espinha dorsal do transporte agrícola está se tornando verde com o avanço das ferrovias, quais outras indústrias que estão conectadas a ela, como armazenagem, tecnologia portuária ou até os biocombustíveis para essa última milha rodoviária, quais delas vão precisar inovar para acompanhar esse ritmo? Como essa única aposta em infraestrutura pode acabar criando um efeito dominó de inovação e descarbonização em toda a cadeia de suprimentos? É a pergunta de $1 trilhão. A mudança de um elo tão central força a modernização de todos os outros. A inovação deixa de ser uma opção e se torna uma condição para se manter conectado a essa nova espinha dorsal logística do país. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.